tudo bem? No vídeo anterior, a falsa sabedoria, eu falei no finalzinho do vídeo, onde por sinal eu até sugeri que você assistisse, né, ao vídeo do professor Clóvis de Barros Filho, quando ele falava da preguiça das pessoas em se entregar, né, enfrentar uma leitura difícil. Eu falei para você no finalzinho desse vídeo que nós iríamos, o próximo vídeo eu iria usar para passar a minha opinião sobre uma característica do brasileiro. Infelizmente é verdade, é real, é um fato, não há como negar, que é o desinteresse, né, da maioria dos brasileiros para com a educação escolar, né? A resistência que o brasileiro tem para com a disciplina necessária, né, a aquisição do conhecimento escolar, da educação, da cultura, do desenvolvimento intelecto. De maneira que, pensando bem, analisando bem, eu percebi que o tema é muito complexo, né? As causas desse desinteresse são múltiplas, complexas e históricas. De maneira que um vídeo só ficaria muito pouco para eu passar a minha opinião. De maneira que eu resolvi fazer o seguinte: vamos fazer dois vídeos. Esse e o próximo, vamos analisar essa característica, né, negativa do brasileiro, mas sobre pontos de vista, a partir de pontos de vistas distintos, tá bom? Serão o mesmo tema, vai ser o mesmo tema nos dois vídeos, mas vistos por ângulos diferentes. Então, para nós começarmos, eu vou passar aí agora para você duas declarações assim realmente bombásticas, né? Feitas assim por dois débeis mentais completos, totais. E são fortes. Por favor, se você estiver em pé, sente-se, segure, porque a coisa assim realmente é estonteante. E aí? Percebeu aí o peso, a dramaticidade das declarações? Complicado, né não? Ainda mais sabendo que existem neonazistas por aí que seriam capazes de sentir orgasmos, né? Orgasmos múltiplos, só em ler ou em ouvir bobagens como essas, né? Mas aí o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essas duas declarações e vamos analisar, né, o desinteresse do brasileiro. Vamos ver se realmente as causas, a pergunta que nós poderíamos fazer aqui agora, a partir dessas duas declarações, é a seguinte: será que a causa do desinteresse da maioria dos brasileiros para com os estudos, será se a causa é este suposto baixo QI, esta suposta baixa inteligência? Bom, lembra de um personagem da escolinha do professor Raimundo, né? Era Pedro Pedreira, né? Ele costumava dizer, quando ele não concordava com a afirmativa, ele dizia assim, ó: há controvérsias. Pois bem, eu vou dizer a mesma coisa em relação a essa afirmativa: há controvérsias. Então não é preciso você ter doutorado em história, antropologia, sociologia para desmontar imbecilidades como essa, né? Não é, nessa é coisa relativamente fácil. Então acompanha aí meu raciocínio. A primeira acusação deles, o primeiro argumento deles é de que nós temos baixa inteligência. Então vamos começar com analisando o conceito, né, de inteligência. Ou melhor, o conceito não, os conceitos do que vem a ser inteligência. Porque se você não sabia, os pesquisadores dessa área de estudo, eles não trabalham com um único conceito do que vem a ser inteligência. Então, olha aí, já começa a ficar impreciso essa história relativa, né? Essa história de você classificar inteligência. Só para você ter uma ideia, 2015, esses estudiosos, eles já classificaram e identificaram 7 tipos distintos de inteligência. 7. E olha que é o que tudo indica, esse número não para de crescer. Com um detalhe, eles afirmam que não há pessoa que seja excelente
em todos os tipos de inteligência. Não há. O que você tem na grande maioria é uma pessoa que se sai muito bem em uma inteligência, de maneira razoável em duas ou três, e nas outras é um desastre total, uma nulidade. Então, poxa, o que é que você conclui? Poxa, chamar uma pessoa, classificar uma pessoa, ou classificar todo um povo, toda uma nação de burra, poxa, do ponto de vista científico, é impreciso e discutível do ponto de vista moral. Você, quando chama uma pessoa de burra, você tem que especificar, né, de acordo com esses estudiosos, em qual das inteligências ela é fraca. Ela não tem um bom desempenho. Só não vale aqui agora, né, nós concordarmos com a opinião desses neonazistas, que eles elegem o teste de QI como sendo um instrumento assim confiável para medir a inteligência, né? Olha só, medir a inteligência, né? Porque aí nós teríamos que eleger a mais famosa dessas inteligências, que é a lógico-matemática, como sendo a mais importante das 7 inteligências. Poxa, mas aí nós temos um problema. Qual ou quais são os critérios adotados para essa eleição? Por quê? Quais são as causas de se escolher a inteligência lógico-matemática como sendo a mais importante? Você poderia ter uma pessoa que costuma se sair muito bem nesse tipo de inteligência, nos testes desse tipo de inteligência, a pessoa poderia dizer, olha, sei lá, vamos lá, a inteligência lógico-matemática, ela é a única que propicia o desenvolvimento tecnológico, é a única que promove o progresso. Bom, peraí, se a alegação é essa, então eu vou fazer uma pergunta. Desde quando e onde, né? Quando e onde desenvolvimento tecnológico é sinônimo de progresso, sinônimo de bem-estar, sinônimo de felicidade? Poxa, basta citar o caso do Japão. Vamos analisar o caso do Japão, uma das maiores economias do mundo. 2014 é a terceira economia do mundo. Terceira. Poxa, todos nós sabemos, você sabe disso tão bem ou melhor do que eu, que a economia japonesa, ela foi construída após a Segunda Guerra Mundial, ela foi construída em cima do desenvolvimento tecnológico. É uma sociedade altamente tecnológica. Mas, no entanto, isso não impediu e nem impede do Japão apresentar as maiores taxas de suicídio do mundo. Então, poxa, esse argumento de inteligência, isso é extremamente impreciso, é extremamente relativo. Você chegar e querer medir inteligência como se mede distância, se mede tempo, se mede massa, é complicado esse tipo de medição. Os próprios pesquisadores dizem, olha, inteligência é uma coisa múltipla. Então esse primeiro argumento de que nós temos baixa inteligência já começa a esbarrar nos fatos, né? Começa a esbarrar na própria ciência. A segunda argumentação dos neonazistas é que a miscigenação, ela é a responsável, digamos assim, pelo processo de emburrecimento, complicado isso, cara, pelo processo de emburrecimento de um país. Deixa eu repetir porque eu fui dar risada. Segundo eles, a miscigenação é a responsável pelo processo de emburrecimento de um país. Cara, isso é fantástico, cara. Misturou, emburreceu. Vamos lá. Para que nós possamos analisar, contestar, discutir, a gente primeiro precisa, claro, conhecer o conceito de miscigenação. O que é miscigenação? Fica ligado aí no raciocínio, bom? Por definição, miscigenação é a mistura de raças, ou então a procriação entre homens e mulheres de etnias diferentes. Se ligou? Ou uma coisa ou outra, ou pode ser as duas. Muito bem. Mas aí nós temos um problema. Quer dizer, nós não. Eles, os racistas, eles têm um sério problema. Que problema é esse? Hoje, em 2015, a biologia afirma categoricamente, para desespero deles, afirma categoricamente que o conceito de raça, ele não se sustenta do ponto de vista científico, do ponto de vista biológico.
Não há, analisando o genoma humano, não há nada que sustente, biologicamente falando, o conceito de raça. Tá, mas aí nós temos, todos nós, então, chegamos a uma conclusão. Lembra do conceito que eu acabei de passar para você? Nós temos que pegar esse conceito, cortar ele pela metade, pegar aquela metade que faz referência à palavra raça, jogar fora. Então fica só pela metade. Então, de acordo com essa declaração da biologia, o conceito de miscigenação passa a ser as relações sexuais entre homens e mulheres de etnias diferentes. E ao contrário do que a imensa maioria das pessoas desinformadas, né? Essas pessoas acham que etnia e raça são a mesma coisa. Não são, nunca foram. Uma coisa é chuchu e a outra é parafuso. Nunca é. Eu vou mostrar para você. O conceito de raça é uma criação intelectual do europeu do século XVIII. Eles criaram esse conceito de raça para, sei lá, para facilitar a classificação das pessoas que possuíam características físicas distintas. Essa era a ideia. Vamos lá, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tipo do cabelo. Então ficava bem fácil para eles classificar as pessoas com esse conceito de raça. Já a etnia é algo completamente diferente. Etnia, sei lá, seria o quê? Como é que eu posso dizer para você? Seria o conjunto, a soma, a reunião de características comuns às pessoas de uma determinada população. Como, por exemplo, ancestralidade, língua, religião, cultura, costumes, tá bom? Então, isso é etnia. Você vê que não tem nada a ver. Isso sem contar o fato de que você pode ter dentro de uma mesma etnia pessoas com características físicas distintas. Você pode ter dentro de uma mesma etnia pessoas com a pele mais clara e pessoas com a pele mais escura. Poxa, aí você começa a perceber que esse conceito, essa ideia de raça, de etnia, além de ser coisas completamente distintas, o conceito de raça não se sustenta. Ainda tem um detalhe que eles esquecem, ou omitem, não sei, eles que eu estou falando são os racistas. Eu não sei se eles esquecem, né? Ou se eles omitem, não sei. Você quer ver que detalhe é esse? Vamos lá. Desde o momento que os primeiros grupos humanos começaram a sair da África, né? Em várias levas, né? Os paleoantropólogos eles afirmam isso, foram várias saídas da África, mas a partir do momento que o primeiro grupo humano saiu, o processo de povoamento do planeta Terra pela humanidade pode muito bem ser classificado como uma imensa, milenar e gigantesca orgia em escala planetária. No popular, vamos lá, é todo mundo comendo todo mundo. E depois nós, brasileiros, é que somos miscigenados. Ah, que é isso? Você quer ver? Vamos lá para o povo inglês. Tá, vou dar uma olhada. Formação do povo inglês. O que é que você tem na raiz? No início da formação do povo inglês, você tem celtas, saxões, anglos, romanos e jutos. Depois nós é que somos misturados. Vamos lá para o povo francês, a formação do povo francês. Você tem francos, você tem judeus, você tem gregos, você tem celtas. Vamos lá, a formação do povo português. Você tem hispânico, você tem visigodos, você tem árabe, você tem judeus. Ah, que é isso? Pelo amor de Deus, pô. Chega para um racista e diz, olha, ô velho, pô, pelo amor de Deus, larga de ser imbecil, cara. Que é isso? O mundo todo é miscigenado. Agora, a gente, nós brasileiros, somos miscigenados, mas de forma pejorativa. Oh, não faz sentido, pô. Sabe o que é que essa história da mistura do povo inglês e aqui a mistura da gente lembra? Interessante, lembra muito uma palestra que eu vi na internet do professor Leandro Carnal, tá bom? É um historiador da Unicamp. É assim, vivo, é um dos gênios, dos maiores intelectuais que o Brasil tem, é aquele ser humano, né? São assim, são palestras fantásticas, eu tive a oportunidade, e para a felicidade, né, de quem gosta de se enriquecer culturalmente, são palestras assim com mais de 2 horas. Então é uma sugestão, se você for um brasileiro que não tem preguiça nenhuma
de enriquecer culturalmente, vale a pena você digitar lá no Google, né? No YouTube, desculpe, no YouTube. Palestras de Leandro Carnal, tá bom? São palestras com mais de 2 horas e eu garanto a você que no final de uma palestra dessa, você não é a mesma pessoa que antes de começar a palestra. Em uma dessas palestras, ele fala uma coisa interessante, ele respondendo lá na Inglaterra, na Europa, a uma inglesa que perguntou a ele de maneira pejorativa, né, dizendo que todos nós éramos misturados. Aí ele falou, né, da formação do povo inglês e da formação do povo brasileiro, e ele fez uma analogia fantástica, né, típica de pessoas inteligentes como ele é. Ele disse que a formação do povo inglês, das pessoas brancas, lembrava muito o doce de coco, aquele doce chamado beijinho, que é todo branco. Agora aqui no Brasil, a mistura de povos diferentes deu o brigadeiro, que é mais marrom, né? Mais escurinho. E ele particularmente gosta muito mais do brigadeiro do que do beijinho, do que eu concordo totalmente com ele. Mas aí nós temos uma terceira argumentação. Depois dessa história da miscigenação, de que não existe raça do ponto de vista biológico, eles podem muito bem, os neonazistas, eles podem levantar a seguinte argumentação. Se liga aí, vai. Olha só o que um deles pode virar para você e dizer. A miscigenação entre pessoas brancas é saudável, é positiva, aprimora, engrandece a supremacia, a superioridade da raça branca. Agora, aquela miscigenação que gera pessoas de pele mais escura, essa é prejudicial, esta é nefasta. Que é isso? Peraí, pelo amor de Deus, peraí. Então, o problema então agora é a cor da pele. Significa então, pelo que esses caras costumam falar, a quantidade de melanina na pele é que vai determinar o coeficiente de inteligência da pessoa, a quantidade de inteligência. E para eles, quanto mais melanina você tiver na pele, mais burra essa pessoa será. E no processo inverso, quanto menos melanina essa pessoa tiver, mais inteligente ela é. Aqui é isso, fala sério, pô, pelo amor de Deus. Pô, aí você fica sem saber se você chora ou se você ri, pô. Porque uma pessoa que faz uma declaração dessa não pode ser uma pessoa intelectualmente saudável. Aliás, não é nem intelectualmente, é moralmente, espiritualmente, mentalmente. Não pode ser uma pessoa normal. Você acreditar a quantidade de melanina, a quantidade de inteligência que uma pessoa pode ter. Pô, não faz sentido. Então vamos tentar derrubar. Eu já derrubei 2 argumentações desse cara. Vamos então derrubar essa terceira, de que a cor da pele, né, é que determina a inteligência da pessoa. Então vamos lá. O que é que você pode verificar aí? Chega no Google, primeira contra-argumentação. Chega no Google aí agora e digita as mais antigas universidades do mundo. Digitou? Vamos lá. Você vai perceber lá no Wikipedia, vai lá no Wikipedia, quando você digitar isso, você vai ver que as 3 mais antigas universidades do mundo, as mais antigas, né, título até dado pelo Guinness Book, as 3 mais antigas do mundo são todas elas norte-africanas. Eu não preciso dizer mais nada, pô. Eu não preciso dizer para você qual a aparência física de uma pessoa que nasce no norte da África. Não preciso dizer. Egito, no caso é Egito, Tunísia e Marrocos. Eu não preciso dizer para você a aparência física. A 4ª mais antiga é na Itália, em Bolonha, Universidade de Bolonha, 1088, se eu não me engano. Com um detalhezinho, ela quando começou as suas atividades, lá no século XI, ela ensinava, vamos lá, direito e ciências sociais, que eles chamavam de humanidades, tá bom? Só eram essas matérias. Essas universidades norte-africanas ensinavam religião, filosofia, astronomia, matemática e medicina. Mesmo porque o islamismo, né, ele estimulava o enriquecimento cultural, não combatia não o islamismo, enriquecia, estimulava, né, fomentava o enriquecimento intelectual. Então, já começamos com essa primeira argumentação. Vamos para a contra-argumentação. Vamos agora para uma segunda contra-argumentação. Vamos lá. Se nós fôssemos os intelectuais do mundo, só não pode ser neonazistas, tá bom? Mas se você tiver um intelectual ou intelectuais moralmente saudáveis
e eles forem fazerem uma eleição das 10 maiores invenções intelectuais da história desse animal chamado Homo sapiens, você vai ter com certeza, não faz sentido você não ter duas invenções: a do sistema de numeração indo-arábico e a criação do alfabeto. Todas duas produzidas por povos de cor da pele escura. Vamos lá. A criação do sistema indo-arábico foi criado pelos indianos do século VI depois de Cristo. Eu não preciso, ficaria ridículo se eu dissesse para você a aparência física de um indiano. Pelo amor de Deus, não faz sentido. Um indiano em nada lembra um dinamarquês. Vamos para a terceira contra-argumentação. Você tem os fenícios do primeiro milênio antes de Cristo. Eles viviam ali onde hoje é o Líbano. Pronto, pega no mapa, vê o Líbano, era ali os fenícios. E esses caras, eles eram assim os melhores navegadores do Mediterrâneo e os maiores comerciantes. Só que eles tinham um problema seríssimo, cara. Eles navegavam da Mesopotâmia para o Egito para a Mesopotâmia, vendendo mercadorias de um lugar para outro. Pô, mas isso era uma atividade, além de ser uma atividade cansativa, né, um trabalho cansativo, era uma atividade intelectual das mais difíceis. Por quê? Porque eles tinham que aprender aquele idioma, né, aquela escrita cuneiforme dos babilônios, dos mesopotâmicos, e também lá do Egito, aquele tipo de escrita lá do Egito. Cara, para poder se comunicar com os dois povos, era uma complicação tremenda. E aí foi o que aconteceu. Um fenício anônimo e provavelmente solitário, né, obra de um único fenício, de uma pessoa de pele escura, o cara teve a ideia de fazer o quê? Pegar e, aos sons da voz humana, ele representou, associou símbolos gráficos. Quando ele fez isso, ele estava criando o primeiro alfabeto. O primeiro alfabeto. E hoje já se sabe que quase todos, a quase totalidade dos alfabetos usados no mundo, eles derivam desse alfabeto fenício, criado por uma pessoa de pele escura. Poxa, vamos lá para a quarta argumentação. Então vamos lá. Você dá um pulinho lá na Europa renascentista, século XV. A Europa resolveu sair, né, os brancos europeus resolveram sair da escuridão intelectual da Idade Média. Quando eles resolveram sair, eles perceberam que eles estavam séculos atrasados em relação aos árabes, que eles chamavam de mouros, né? Poxa, em astronomia, em matemática, em medicina, olha aí, os brancos europeus estavam intelectualmente atrasados em relação aos árabes. Eu não preciso passar para você a aparência física de um árabe. Então, aí você já vai começando a perceber de que, cara, é complicado para esses homens, para esses neonazistas. É complicado não, é uma tarefa inglória deles tentarem assim essa construção intelectual inútil para poder justificar as argumentações deles. Não há nada que prove, que justifique que uma pessoa de pele escura tem inteligência menor do que uma de pele branca. E aí você pode ter um neonazista que pode fazer a última argumentação que a gente vai tentar aqui agora derrubar, é de que por que então os brancos, né, europeus, eles se desenvolveram a partir do século XV, do século XVI, o progresso intelectual da humanidade deve-se única e exclusivamente a eles. Bom, além de você ter controvérsia sobre essa história de desenvolvimento intelectual, poxa, nós não podemos esquecer a origem do capitalismo comercial, ou pré-capitalismo, né, com as grandes navegações, onde na Europa você tinha, interessante, na Europa você tinha o aparecimento da mão de obra assalariada, mas lá na Europa era branco tratando com branco. Mas no resto do mundo, notadamente na África, você tinha aí a partir das grandes navegações, da descoberta do Novo Mundo, você tinha aí a escravidão negra em processo em escala industrial. Isso você arrebenta com a autoestima de qualquer povo, de qualquer etnia. Então foram séculos e séculos de escravidão, tá bom? Então é complicado, é muito complicada essa história. Eu espero, sinceramente, ter passado para você a minha opinião de que eu não acredito, né, de que o desinteresse do brasileiro,
que é público, é notório, nós não vamos negar isso daqui, né? Quem gosta de negar que o brasileiro é desinteressado é pedagoga ou pedagoga amante de Vygotsky e Paulo Freire. O povo brasileiro, ele é, na sua maioria, desinteressado para os estudos. Isso é claro, é óbvio, nós sabemos disso. Agora, com toda certeza, na minha opinião, esse desinteresse não é causado por uma baixa inteligência ou um baixo QI, tá bom? Essa história de QI, isso é uma estupidez. Lembra daquela inteligência lógico-matemática? É ela que está por trás da preparação, da construção desse teste de QI. Ou seja, quando você pega um teste de QI, que é feito a partir de dados fornecidos pela inteligência lógico-matemática, aí você pega uma pessoa que não se sai bem nisso, você aí rotula, você classifica essa pessoa como estúpida, como burra. Porra, mas a própria ciência diz que não existe apenas essa inteligência, existem outras inteligências. Então, decididamente, na minha opinião, o desinteresse do brasileiro para com estudos, né, o descaso, a falta de disciplina que o brasileiro tem, não é devido, com certeza os fatos não corroboram essa ideia, não é devido à baixa inteligência. Nós somos um povo extremamente inteligente. O problema da gente, sabe o que é? É o passado. São as injustiças cometidas no passado. Não nos esqueçamos que esse país, às vezes as pessoas esquecem, esse país foi construído em cima da dor, do desespero de milhões de pessoas inocentes, cara. Não dá para você esquecer isso nessa análise, tá bom? Então, eu me propus a passar 2 vídeos para você, analisar o desinteresse do brasileiro pelos estudos. Bom, a análise desse vídeo foi feita. Será se esse desinteresse é em decorrência de uma suposta baixa inteligência? Pô, na minha opinião não é, porque os fatos dizem justamente o contrário. Agora, no próximo vídeo, o que é que nós iremos fazer? Vamos analisar esse desinteresse do povo brasileiro, tá bom? Mas no outro ponto de vista, um ponto de vista sociológico, antropológico, né? A gente vai recuar um pouquinho aí no tempo, vamos ver como é que as autoridades, o poder público tratava, né, os ex-escravos, logo após a libertação dos escravos. Como é que era oferecida a educação para esse povo, tá bom? Mas aí a gente analisa isso a partir do próximo vídeo.